muito egoísmo, muita individualidade. As pessoas parecem que não valem mais porque são seres humanos, mas valem pelo tempo que elas ostentam, pelo número de seguidores que têm nas redes sociais. E não são esses os valores que nos foram passados. Então, essa fase de atribulação que o planeta passa, que nos deixa às vezes desassossegados, perturbados, é um sinal da mudança dos tempos. Nos foi dito que isso, quando foi revelado o Espiritismo para nós, no final do século XIX, que o mundo estava para se transformar. Queria deixar de ser um mundo de provas e expiações e se tornar um mundo de regeneração. Isso quer dizer que, pouco a pouco, ano após ano, década após década, a vibração da Terra, do nosso planeta, da crosta onde nós vivemos, aos pouquinhos ela vai se elevando. Ela vai ficando mais sutil, mais tênue, mais leve. E nós temos acompanhado os alguns. Será que a nossa vibração pessoal, interior, tem acompanhado, ou nós continuamos vibrando pesado, carregado? Quanto maior for a falta de sintonia da nossa vibração com a Terra, pior nós vamos nos sentir. Então surgem aquelas doenças que não têm explicação, que a medicina não consegue achar a causa, mas os sintomas estão lá. Porque nós vamos concentrando essa carga negativa que nós produzimos em nós, estamos em falta de sintonia com o mundo, com o planeta. A conversa que nós vamos ter hoje não é exatamente sobre isso, mas é uma visão diferente. Eu vim falar hoje, conversar com vocês hoje, sobre o Cristo Consolador. Todos nós falamos de expiações, de provas, de sofrimento, que é o que Jesus veio nos ensinar, a razão da nossa vida aqui, mas Ele também veio nos consolar. E o Cristo Consolador é tão esquecido por nós. A mensagem dele não é só uma explicação. Aguenta sofrimento aí que é do seu bem. Ele também veio nos dar um amparo. Ele veio também nos dar um abraço, um acolhimento. Veio nos dizer que nós não estamos sozinhos. No Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículos 28 a 30, diz Jesus: Vinde a mim, todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Ele nos convida a sermos leves como Ele, desapegados, brando e humilde de coração. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 5, 6 e 10, que fala das bem-aventuranças, ele diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque é deles o reino dos céus. E depois no Evangelho de João, que é o último trecho que eu selecionei para começar essa conversa, ele fala do lado consolador. Ele nos coloca primeiro que estamos sobrecarregados, que Ele veio para nos aliviar. Depois ele fala que todos aqueles que estão chorando serão consolados. E por último ele fala da consolação. Em João capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26. Neste trecho do Evangelho, para quem diz: mas o Espiritismo não está na Bíblia, né? Que vejam aqueles que têm olhos de ver, né? E ouçam aqueles que têm ouvidos de ouvir. Jesus disse:
Se vós me amais, guardai meus mandamentos. E eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador. Então ele fala dele primeiro como ele sendo o Consolador que veio, mas que Deus iria nos enviar depois um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. Ele já predizia que ele não permaneceria neste mundo, porque ele teria o fim da passagem dele, voltaria ao plano espiritual, de onde ele cuidaria de todos nós, porque ele é o governante da Terra, é o governante espiritual do nosso planeta. Mas ele enviaria depois um outro Consolador, que permaneceria conosco aqui permanentemente. E quem é esse outro Consolador? O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque permanecerá convosco e estará em vós. O Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas, e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenho dito. Quem já leu a codificação de Allan Kardec, quem já leu o Livro dos Espíritos, sabe que o Espírito de verdade é o nome pelo qual a entidade que se comunicava com os médiuns através da psicografia se apresentou. E era ele quem respondia às perguntas que eram feitas por Allan Kardec e que se tornaram a codificação do Espiritismo, começando pelo Livro dos Espíritos. Então, o surgimento do Espiritismo não foi uma coincidência, uma fatalidade. Ela já tinha sido prometida por Jesus há 2000 anos atrás. E por que naquela época Jesus falava por parábolas? E ele não falava abertamente o que o Espírito de verdade respondeu depois para os médiuns que perguntaram. Na redação da obra codificada do Espiritismo, eles tiveram o cuidado de selecionar todos os ensinamentos que foram passados pelos Espíritos em vários pontos do mundo. Aqueles ensinamentos que eram coincidentes na França, na Inglaterra, em Portugal, em todos os países onde havia sociedades espíritas, os ensinamentos que eram todos coincidentes, que eram todos convergentes, eles foram selecionados e colocados no Livro dos Espíritos, para que não houvesse dúvida, para que houvesse identidade de comunicação. O que nos foi ensinado no Espiritismo da imortalidade da alma, Jesus também falava que nós viveríamos no reino de Deus, no reino dos céus, mas ele não falava da pluralidade das existências, porque as pessoas na época dele não tinham condições de entender que nós iríamos reencarnar, que nós voltaríamos a nascer mais de uma vez neste mesmo plano material. As pessoas trabalhavam com conceitos mais limitados de céu e inferno. E por isso que ele dizia que nós íamos para a morada do Pai, no céu. Seria tão difícil explicar a reencarnação há 2000 anos atrás. Até hoje tem gente que não consegue acreditar, tem dificuldade de acreditar na reencarnação. Imagina 2000 anos atrás, quando se aplicava a lei de Moisés. Seria tão difícil como se nós fôssemos explicar a teoria da relatividade desenvolvida por Einstein para uma criança que está no primeiro ano primário, que ainda vai aprender a mexer com os números, a fazer continha de mais. Ela não tem a estrutura de conhecimento necessária para
poder atingir aquilo que está sendo passado. Por isso Jesus nos falava por parábolas. Mas ele prometeu o Consolador, o Espírito de verdade, que viria depois dele, nos ensinaria todas as coisas, e foi feito isso, e nos faria relembrar de tudo o que ele nos tinha dito, e foi cumprido também. O Espiritismo, portanto, veio no tempo certo, quando a humanidade já estava madura o suficiente para tomar conhecimento da realidade da existência da alma, da imortalidade do espírito, da pluralidade das existências. O mundo já estava maduro para compreender, então, tudo que Jesus na época não podia ensinar. Ele não tinha como ensinar. O Espiritismo veio abrir os olhos e os ouvidos da humanidade. Se Jesus não podia dizer antes que através de provas e expiações, através das encarnações sucessivas, nós iríamos depurar por sofrimento todo o mal que tivéssemos causado aos outros, até que estivéssemos purificados e desenvolvidos o bastante para evoluir. Ele não podia explicar isso. As pessoas não tinham condição de entender. Mas ele dizia: amai-vos uns aos outros. Fazei ao próximo o que quereis que façam a você mesmo. É uma mesma forma de dizer: não faça mal, porque depois o mal vai ficar caro para você. Né? Ele preferia falar, então, por figuras de linguagem, por alegorias, de uma forma que era mais acessível para as pessoas. E mostrava o quê? A razão do sofrimento na vida terrestre. Isso o Espiritismo veio descortinar para nós. Porque o homem sempre foi inconformado. Isso é natural até, com o sofrimento. Ou alguém aqui gosta de sofrer? Porque ninguém gosta de sofrer. Eu também não gosto de sofrer. O Espiritismo veio nos ensinar o quê? Você está sofrendo porque você está reparando o mal que você causou. Existe uma causa para esse sofrimento. Isso não é gratuito. Isso não é fatalidade. Isso aí não foi feito porque Deus não gosta de você. Isso daí é a colheita do seu plantio. Eu costumo dizer que Deus, é uma frase que todos nós já ouvimos, é soberanamente bom e soberanamente justo. Se Deus é soberanamente bom, repele a qualquer um de nós a ideia que possa partir dele qualquer mal. Senão ele não seria bom. Me parece elementar isso daí. Ele é tão bom que ele nos dá o livre-arbítrio. Ele permite que nós plantemos na nossa vida o que quisermos. E por outro lado, ele é soberanamente justo, ou seja, ele nos faz colher na exata medida daquilo que nós plantamos. Em últimas palavras, o artífice do seu sofrimento é o próprio homem. É ele que, através de suas obras, define se sua vida futura será melhor ou será pior do que a atual. Porque esta aqui é a semeadura. Todos nós plantamos no dia a dia, através de pequenas ações, de grandes ações, todos nós plantamos. E assim nós definimos como vai ser o nosso futuro. Porque é fatalmente o que nós plantamos que vamos colher. Pela pluralidade das existências, então, e pela destinação da Terra como um mundo expiatório, o Espiritismo veio esclarecer, veio desvendar, veio elucidar as anomalias que a divisão da felicidade e da infelicidade entre os homens se apresenta no nosso planeta. Porque existem pessoas que têm uma vida tão sofrida e tem outras que
tenha uma vida mais tranquila. O que não quer dizer, jamais, que todo o sofrimento é uma expiação. Os Espíritos advertem também. Nós podemos pedir a prova do sofrimento para agilizar o nosso aprimoramento espiritual, a nossa evolução. O Espírito pode pedir. As encarnações são planejadas milimetricamente. Se as pessoas tivessem consciência que elas vêm aqui com a altura, a característica física, a aparência, a família, o emprego, os amigos, tudo planejado milimetricamente, de acordo com a necessidade individual de evolução de cada um, as pessoas não perderiam tanto tempo da sua vida se conformando com os amigos que têm, com o emprego que têm, com a aparência que têm, com a vida que têm. À medida que o espírito tem um pouquinho mais de evolução, ele é convocado a ajudar a planejar a sua encarnação futura. As encarnações são impostas aos espíritos ignorantes, aos espíritos rebeldes, que não querem progredir. Mas o progresso se faz pela reencarnação, então ele é obrigado a vir. Ele vai nascer, querendo ou não. Mas a partir do momento que o espírito já tem um mínimo de discernimento, ele é convocado. Vem ajudar a planejar como é que vai ser sua próxima vida. E assim estamos nós aqui, exatamente na posição em que escolhemos, exatamente do jeito que foi feito para sermos, porque era na medida exata que nós precisávamos para esta vida. Isso pode não deixar a gente mais feliz, mas deixa mais leve, porque nós começamos a entender que nós estamos aqui na Terra não jogados ao léu. Nós não estamos aqui sujeitos às fatalidades da vida como se fosse um acaso. Fulano teve sorte, fulano teve azar. Tudo é muito planejado. E nem sempre as coisas saem como planejadas, podem se mudar para melhor ou para pior, de acordo com o nosso comportamento. Nós podemos, durante a própria existência material, sem necessidade de aguardar a próxima, ter mérito para abreviar ou atenuar o sofrimento que teríamos que passar aqui, na vida presente. Não precisa esperar a vida futura. Isso é de cada um de nós, depende só da gente. O homem jamais deve perder de vista, portanto, que ele está no mundo inferior. Daí a razão de tanto sofrimento e tanta infelicidade aqui. E é um mundo onde ele é mantido por suas próprias imperfeições. À medida que o homem se conscientizar disso e evoluir, ele não ficará mais no mundo de provas e expiações. Ele vai para um mundo melhor. As próximas encarnações são em outro plano. A Terra está mudando para isso, para se tornar um mundo de regeneração. É um mundo do quarto plano espiritual. Isso quer dizer que um mundo inferior, do segundo plano, também está melhorando a vibração, que já é bem pesada lá, para se tornar um mundo de terceiro plano, que vai ser um mundo de provas e expiações. Para onde irão os espíritos que estiverem naquela faixa de sintonia vibratória. É a lei do progresso, ela é universal. Ela não vale só para nós, ela vale para todos os mundos também. Como foi dito, então, nem todo sofrimento é necessariamente o início de uma falta. Pode ser uma prova escolhida pelo Espírito. E as expiações são aquelas aflições que provocam queixa, as pessoas reclamam. Geralmente, o Espírito que escolheu aquela prova, ele tem resignação. É assim.
Porque o grau de evolução dele já permite ele entender que não tem nada de graça na Terra. O homem pode abrandar ou aumentar o amargor das suas provas pela forma como ele encara a vida terrestre. Depende muito de nós que o jugo seja mais pesado ou mais leve. O Cristo Consolador nos convidou a tomar o jugo dele, que o jugo dele era leve, mas tinha que ser brando e humilde de coração. Nunca podemos esquecer que o desânimo é um erro. E Deus recusa consolações se nos falta coragem. Não que Ele volte as costas para nós, mas quando nós nos revoltamos contra Ele, nós nos afastamos dele. Todos nós temos amigos espirituais que nos acompanham a vida toda e que trabalham pela nossa evolução. Eles estão sempre do nosso lado. Sabe aquele desenho? Eu não lembro se era do Pica-Pau, se era do Tom e Jerry, que tinha um anjinho que vinha no ouvido direito dele e falava: faz isso que vai ser bom, e tinha o diabinho que vinha no outro e falava: faz nada, vai ser ruim. É exatamente isso. Todos nós temos espíritos bons e ruins que podem estar conosco a vida toda. Depende para quem a gente vai dar ouvido. Me lembra um conto na Vargem, de uma tribo indígena americana, que o índio falava para o novinho lá, aprendiz, que todo homem tem dois lobos dentro dele, um bom e um mau. E o menino fala: nossa, eles estão em constante guerra. E qual deles que é o mais forte? Aí o índio mais velho fala: aquele que você alimenta mais. Então, dos amigos espirituais que nos acompanham a vida toda, tem aqueles que estão na faixa vibratória mais baixa, que são mais atrasados, e que vão nos intuir para o mal, para a coisa errada. Tenho certeza disso o tempo todo. E temos aqueles amigos que estão na faixa mais elevada e que vão nos intuir para o bem o tempo todo. Quem vai ser mais ouvido? Aquele é quem nós dermos mais atenção. Depende sempre de nós. O fardo, nunca podemos esquecer disso, é sempre proporcional às forças. Ninguém vem aqui na Terra com uma cruz mais pesada do que pode carregar. Por mais sofrida que seja, ninguém vem. A prece é um sustentáculo para a alma. Mas ela sozinha não é suficiente se ela não estiver apoiada sobre uma fé viva na vontade de Deus. Precisamos aceitar e entender que tudo aquilo que acontece é sim determinado por Deus, e é sim o que vem na medida exata da necessidade de evolução de cada um de nós. Eu encerro falando de um dos sofrimentos talvez mais duros que nós podemos experimentar na vida terrestre, que infelizmente faz parte da vida de todos nós, que é a perda de um ente querido. De todas as criaturas vivas sobre a Terra, o homem é a única que desde sempre tem ciência da sua finitude. Nenhuma outra criatura viva sobre a Terra, nenhum animal, nenhuma planta, tem consciência de que vai morrer um dia. Essa consciência nós temos desde o início. Todos nós sabemos que não vamos viver para sempre. Mas nós vivemos como se fôssemos eternos. Né? Aos que não acreditam em nada, senão no material, a morte é o fim de tudo. Né? É um salto no vazio. Mas aqueles a quem a fé já levantou o véu da ignorância, nós sabemos que é uma transição, que é um retorno, que a nossa passagem na Terra é transitória, porque
nós, na verdade, somos espíritos. Nós viemos do plano espiritual e é para lá que nós vamos voltar. Nem por isso a morte com a separação física deixa de ser um sofrimento para todos nós. Todo mundo já perdeu pai, mãe, irmão, irmã. Quando a morte vem ceifar pessoas mais jovens, um filho, uma filha, um sobrinho, um neto, a dor parece ainda maior. É difícil de aceitar. O Espiritismo ensina que nenhuma dessas situações, por maior que seja a nossa dor, e é compreensível que doa, porque nós temos fé, nós não somos feitos de pedra, nós temos sentimento, nós temos coração, não é? Nós não devemos nos revoltar contra Deus, nunca devemos murmurar contra a justiça de Deus, medindo a justiça de Deus pela nossa justiça, que é dos homens, que é tão falha, nossa noção pessoal de justiça. Não é? O Espiritismo ensina ainda mais. Todo aquele que morre, mesmo que morra na flor da idade, tá? Não é jamais vítima de uma fatalidade. Ele parte do mundo material, todo mundo que morre, seja jovem, seja velho, porque Deus julga que não é mais útil a ele permanecer aqui na terra, porque não tem mais necessidade de passar pela vida de sofrimento material. Ele já cumpriu a etapa que ele tinha que passar. A separação, o Espiritismo ensina também, ela não é eterna. Os entes queridos que se foram, eles continuam conosco nas nossas lembranças, e nós vamos nos reencontrar no plano espiritual, todos juntos. A nossa família espiritual é muito maior que a nossa família material. E enquanto nós estamos aqui, e os nossos entes queridos, já despidos de seu envoltório corporal, estão lá no plano espiritual, eles permanecem perto de nós, em sintonia. Seus pensamentos, isso aqui está no Evangelho, está no Livro dos Espíritos. Os seus pensamentos nos protegem. Quando nós lembramos deles com carinho, com saudade, com emoção, nós estamos juntos. Eles ficam embriagados de alegria quando lembramos deles, mas eles também sofrem com as nossas dores quando nós, sem motivo, por incompreensão dos fatos da vida e da morte, nos revoltamos contra Deus. Porque eles, já do lado de lá, eles compreendem a passagem que fizeram. É uma forma diferente de pensar que o Espiritismo nos dá. A morte antes do fim de tudo, e ao invés de ser um decreto de separação, é mais a libertação do espírito. Ao contrário do nosso corpo material, o espírito não tem fome, ele não tem sede, ele não tem dor, ele não tem doença. E a partir do momento que não é mais útil aos olhos de Deus e a necessidade de evolução de cada um de nós permanecermos na situação de sofrimento na Terra, é que nós nos desprendemos do envoltório físico e retornamos ao plano espiritual. Isso não dá o direito, porém, e os espíritos advertem a isso, a esse respeito, a nenhum de nós abreviar a vida de quem quer que seja, por mais que ele sofra, nem que seja por um segundo. E hoje nós vimos a sociedade discutir liberação de aborto. Vários países já aprovaram o homicídio piedoso, que é a eutanásia. O Espiritismo tem uma posição muito firme sobre isso. Um minuto que se abrevie de sofrimento daquele espírito que está doente na matéria pode trazer séculos de arrependimento. E não é só para quem vai, é para quem fica também. Séculos. A nenhum de nós é dado abreviar a vida de ninguém. Todos nós temos o nosso tempo certo de vida na Terra, calculado com precisão milimétrica absoluta, de acordo com a necessidade de evolução de cada um de nós.
O que muitas vezes nos falta, e a dor torna isso compreensível, mas não justifica jamais, é a fé. É acreditar que, por mais que doa, qualquer que seja o sofrimento na vida, existe uma razão para aquilo. E é uma razão determinada por Deus. Porque Jesus disse: não cai uma folha de uma árvore sem que seu pai permita. Que dirá um de seus filhos partir do mundo material? Ninguém aqui é vítima de fatalidade. Para encerrar, aquela frase: a felicidade não é deste mundo. Já ouviram? É uma frase do livro de Eclesiastes, no Antigo Testamento. Não, a felicidade não é deste mundo, porque este é um mundo de provas e expiações. Isso não quer dizer que nós somos aqui desterrados, condenados à infelicidade permanente. Nós podemos ser felizes dentro da nossa realidade, dentro do que permite esse mundo de provas e expiações. E a fé em Deus é um caminho seguro para que a nossa existência na Terra seja mais leve, o jugo seja suave. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações de vosso coração, chamando esses entes bem amados. E se pedirdes a Deus para os abençoar, sentireis em vós essas poderosas consolações que secam as lágrimas. Essas aspirações maravilhosas que vos mostrarão um futuro prometido pelo soberano Senhor. Essa mensagem de Samson, que era um antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, já era desencarnado quando ele deu essa comunicação em 1863. Era isso que eu queria trazer para vocês. Vamos lembrar sempre, nos momentos da tribulação, do Cristo Consolador, do que o Espiritismo veio nos revelar. Tá? Nós não estamos sozinhos. Muito obrigado.